Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 23 de abril, nesta quarta semana do tempo da Páscoa, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o evangelista São João, no capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 10 do evangelista São João, onde vemos Jesus que se declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Hoje, a continuidade então deste evangelho, nós vemos Jesus Cristo que está caminhando por volta do pórtico de Salomão, e aqueles que ali estavam o interrogam dizendo: Mas até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus recorda que ele já sim manifestou quem ele é, ele já sim manifestou de fato que ele é o Messias, o esperado, mas eles não puderam compreender porque não fazem parte das suas ovelhas. E então nós vemos dado hoje por São João as características das ovelhas. E poderíamos dizer, é claro, as características também de cada um de nós que nos dispomos ao seguimento de Jesus Cristo. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutam a voz do Mestre, escutam a voz do pastor e não se deixam enganar, não se deixam levar por outras vozes que muitas vezes acabam se apresentando no nosso caminhar. Porque uma só é a voz que devemos ouvir, a voz do Mestre Cristo, Jesus, que muitas vezes se manifesta através da leitura atenta, como nós fazemos todos os dias, da sua palavra, e também se manifesta na ação daqueles que ele chama para dar continuidade à sua obra de salvação. Além de escutar a voz, as ovelhas o conhecem. Eu as conheço e elas me seguem. Este conhecimento que, como nós recordávamos inclusive no domingo passado, é fruto da intimidade. É o conhecer do conviver. E é justamente por estarem constantemente junto do seu pastor que as ovelhas o conhecem. É justamente por estarmos constantemente em intimidade com Cristo que Ele nos conhece e nós o podemos conhecer. E a partir desse momento, então, é onde nos dispomos de fato a nos colocarmos no seu seguimento, porque esta é a terceira atitude daqueles que ouvem a voz do Mestre, que o conhecem, e é aquela atitude justamente do seguimento. E é assim, então, o caminho de todo cristão. Primeiro ouvimos a voz de Cristo, depois nos deixamos conhecer por Ele e também nós o conhecemos, e por fim nos dedicamos dia a dia ao seu seguimento. E assim, é claro, iluminado sempre pela palavra de Deus, nós deveríamos recordar que nós somos convidados dia a dia a escutarmos a voz do pastor que é Cristo e segui-lo no caminho que nos leva para o reino de Deus, na certeza de que unicamente no seguimento de Jesus Cristo é que nós encontramos o sentido para o nosso viver. Assim, então, como acontece com o exemplo que faz Jesus das ovelhas, possa acontecer também conosco, que possamos ouvir a voz de Cristo, o nosso pastor, o nosso mestre, que possamos conhecê-lo assim como ele já nos conhece e assim
darmos o pleno seguimento a Jesus Cristo. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, a nós que celebramos os mistérios da ressurreição do Senhor, obter a alegria da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.